Workshop Noivas e Festas de Guaxupé e região, dias 7 e 8 de abril. Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Transformando líderes e funcionários comuns em profissionais de alto nível e geradores de resultados em um mês. Nesta semana, os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Guaxupé participaram do seminário com treinamento e palestras relacionadas às leis e normas regimentais. Na manhã de terça-feira, todos acompanharam a palestra de Antônio José Calhau de Rezende, que é consultor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que falou a respeito das formas corretas de se apresentar as leis dentro das normas e que as mesmas possam ser constitucionais. Que é um tema extremamente importante para todos os vereadores, porque o que mais se faz nas casas legislativas hoje, no Brasil, tanto no nível federal, estadual, municipal, é a produção de normas. Então é importante que o vereador conheça, tenha o mínimo de informações sobre tramitação de projetos, sobre as relações entre o plenário da Câmara e as comissões permanentes, sobre a importância de um parecer, sobre os turnos de discussão e votação, sobre quais as matérias que são de iniciativa privativa do prefeito e que o vereador não teria iniciativa de apresentar o projeto. Falarei também sobre as diversas espécies do processo legislativo, como proposta de emenda à lei orgânica, projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, resolução, decreto legislativo, e sobre as emendas parlamentares. Quais as emendas que podem ser apresentadas, quais são os limites ao poder de emenda, Falar também sobre a atuação da Câmara diante das chamadas leis autorizativas, que ocorrem com muita frequência no Poder Legislativo, em que situações que as leis autorizativas são constitucionais. Porque, na maioria das vezes, os projetos de lei autorizativa apresentados por vereador são inconstitucionais. Então, em suma, nós vamos fazer uma análise mais minuciosa sobre o que é o processo legislativo, como tramitam os projetos de lei, as resoluções, os decretos legislativos e também das relações entre o Executivo e o Legislativo. Quais são as matérias que a Câmara não pode iniciar o processo legislativo? E quando a matéria é de iniciativa do prefeito, quais são as restrições constitucionais e regimentais? Então, em linhas gerais, esse é que será o tema da minha exposição aqui hoje, para deixar os vereadores e os servidores bem informados sobre o seu papel, a importância do papel do vereador na comunidade, sobre a importância da legislação, principalmente a qualidade da legislação, o papel fiscalizador do vereador e os seus limites constitucionais, ou seja, o respeito à lei orgânica e respeito às normas do regimento interno. Sendo um fator importante, ele destacou o porquê dos vetos realizados pelos prefeitos e como os vereadores devem agir em caso de inconstitucionalidade e se podem ou não derrubar o veto. Em alguns lugares, existe, a gente nota de uma maneira geral, um desconhecimento da lei orgânica e do regimento interno. Ou seja, a maioria dos nossos parlamentares, eles não têm o conhecimento necessário do regimento interno, o que é lamentável. Porque o regimento interno é um instrumento de trabalho do assessor. Tudo que ocorre na Câmara Municipal tem que obedecer às normas regimentais, que é lei, é uma resolução, mas tem força de lei. Então, às vezes, vou dar um exemplo muito comum. O vereador gosta muito, e deputado também, de apresentar projeto de lei autorizando o Executivo a tomar determinada medida. Só que as leis autorizativas só serão consideradas constitucionais e legítimas nos casos em que a Constituição estabelece. Então, a maioria das leis autorizativas que são aprovadas, a maioria dos projetos de lei que são apresentados tratando dessa matéria, a maioria é inconstitucional, porque o Executivo não precisa de autorização da Câmara para fazer aquilo que já é da competência dele fazer. Entendeu? Então, a gente nota um desconhecimento da lei orgânica, que é a Constituição do município, e um desconhecimento também do regimento interno, que é a lei básica das câmaras municipais. Um outro fator que acontece, que a gente percebe bastante, é que os vereadores propõem alguma lei, e quando chega na prefeitura são barrados pelos advogados das prefeituras. Com essa palestra eles vão ter um conhecimento relacionado a isso? Sim, exatamente. Porque, veja bem, tudo vai depender o quê? Do conhecimento da lei orgânica. Matérias de iniciativa privativa do prefeito, como matéria orçamentária,
organização administrativa do Executivo, criação de secretaria municipal, extinção de órgãos públicos, criação de cargos públicos, regime jurídico de servidor, criação de programa administrativo, tudo que estiver relacionado com a atividade do Executivo, o vereador não pode apresentar projeto. Então, cada vez que ele apresenta um projeto estabelecendo, alterando o Estatuto dos Servidores, versando sobre matéria orçamentária, autorizando o Executivo a fazer o que já é da competência dele, criando órgão ou autorizando o Executivo a criar órgão na estrutura dele, isso tudo já é inconstitucional. A consequência natural seria o quê? O prefeito vetar. Porque o veto tem dois fundamentos. O prefeito pode vetar um projeto de lei se entender inconstitucional ou se for contrário ao interesse público. Todos esses casos que eu mencionei aqui, de lei de iniciativa de vereador, é inconstitucional porque fere a iniciativa do prefeito para tratar do assunto. E a iniciativa reservada, as regras de iniciativa privativa previstas na Constituição, na lei orgânica, é considerado como um princípio, um desdobramento do princípio da separação de poderes, como vem decidindo o Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Então, o prefeito, quando veta um projeto inconstitucional, ele está no exercício de uma competência. Ele está vetando para evitar que uma lei aprovada seja sancionada inconstitucional e, posteriormente, possa ser questionada e declarada inconstitucional. Porque o prefeito também, o Executivo, realiza um controle de constitucionalidade quando ele veta. Ele veta por inconstitucionalidade ou veta por contrariedade ao interesse público. Mais um motivo para que os vereadores e os assessores parlamentares estejam atentos para quais as matérias de competência da Câmara, o que pode ser tratado da Câmara sem invadir a esfera de competência do Poder Executivo. Isso é fundamental. E quando acontece, por exemplo, o prefeito vetou, volta para a Câmara, é inconstitucional e os vereadores derrubam esse veto, o que pode acontecer posteriormente relacionado? Bom, quando o prefeito veta e a Câmara rejeita o veto do prefeito, essa rejeição do veto ou derrubada do veto significa que virou lei. Só que essa lei, para valer e para ter eficácia, ela precisa de ser promulgada pelo prefeito em 48 horas. Se o prefeito não promulga, o presidente da Câmara passa a ter a competência de promulgar. Vai virar lei de todo jeito. Então, isso demonstra que a última palavra em matéria de processo legislativo não é do Executivo, é do Poder Legislativo. Tanto que ela pode vetar, o prefeito veta, a Câmara pode rejeitar o veto, derrubar o veto, e depois a rejeição do veto já implica que virou lei. Só que o prefeito deve promulgar a norma. Se ele não o faz, cabe ao presidente da Câmara promulgar e vai virar lei do mesmo jeito. E posteriormente isso aí pode ser derrubado ou não? Se realmente a lei promulgada pelo Executivo ou pelo Legislativo for inconstitucional, se tiver um questionamento perante o TJ, uma ação direta de inconstitucionalidade, que pode ser apresentada pelo prefeito, pela mesa da Câmara ou pelo Ministério Público, essa norma pode ser declarada inconstitucional. Workshop Noivas e Festas de Guaxupé e Região, dias 7 e 8 de abril.